Se você tem dificuldade em fazer a prensagem do seu bolo ou se você quer aprender, então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te ensinar hoje. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo por aqui. Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu te ensino passo a passo de como você fazer a prensagem do seu bolo na forma para você não errar nunca mais. Para fazer a prensagem do nosso bolo, você vai precisar ter todas as coisas já preparadas. Então eu já tenho aqui a minha massa amanteigada ou a massa que você quiser utilizar, se você vai fazer um bolo de chocolate ou se você vai fazer uma massa com pão de ló. A massa que você tiver, que você vai fazer o seu bolo, então ela já tem que estar preparada. Os recheios, tudo tem que estar prontinho, a calda e tudo mais. Então, com os ingredientes, com o preparo do seu bolo já todo prontinho, essa é a parte da montagem, da prensagem do seu bolo. Para iniciar, você vai precisar da forma. Na forma que você fez o seu bolo, é a forma que você vai fazer a prensagem. Eu estou utilizando essa forma aqui, mas se você fizer em outros tamanhos, faz o mesmo processo que eu vou te ensinar que vai dar certo também. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os saquinhos, esses saquinhos de congelar no freezer, você vai pegar de 1 a 2 saquinhos, dependendo o tamanho da sua forma, e você vai revestir essa forma que você assou o seu bolo com esse saquinho. Então, vou mostrar para vocês. Dessa forma aqui, ó. Então, eu coloquei ele todo em contato com o fundo da minha forma e sobrou plástico, sobrou saquinho para fora, porque depois desse saquinho eu vou precisar para cobrir o meu bolo. Então, é nessa forma que você vai fazer. Se você precisar de um ou mais saquinhos, depende da forma que você estiver utilizando. O importante é que você fore toda essa forma para ir o nosso bolo aqui dentro com essa proteção do saquinho ao redor, sobrando uma parte em cima, beleza? Agora eu vou colocar a primeira camada do meu bolo. Depois, quando você estiver confeitando o seu bolo, finalizando ele, vai ser a parte de cima. Então, tudo que a gente montar embaixo, depois vai ser a parte de cima, porque a gente vai virar o bolo. Eu gosto de ter essa finalização da minha massa do bolo em cima para mim fazer a cobertura. Então, eu vou colocar essa parte do bolo virada para baixo, porque depois eu sei que ela vai ficar em cima, tá bom? Então, eu vou colocar, ó, coloquei no fundo da forma e eu vou puxar o saquinho para que não fique nada ali embaixo, para que ele já venha subindo junto com a montagem. Ficou bem no fundo. Agora, para dar sequência, eu vou molhar esse bolo, essa primeira camada de bolo, com essa calda. Essa calda eu fiz com leite condensado e água filtrada. Mexi e tá prontinha. Se você não tem esse recipiente, pode ir jogando, faz numa xícara e vai jogando com uma colher que dá certo também. Eu não vou estar colocando muita calda nessa parte, porque a minha massa é amanteigada, ela é mais úmida do que um outro tipo de massa. Mas aí você vai medir a sua calda, você vai colocar a quantidade que você acha necessário para o seu bolo. Então vou regar agora essa massa nesse momento. Minha massa já tá molhadinha, já tá com a calda e agora eu vou para o primeiro recheio, a primeira camada de recheio. Vou começar colocando a camada ao redor e para o centro. Quando eu colocar a camada, eu vou puxando o saquinho para também ele ir ficando para cima e ir ficando bem ajeitada na forma, toda essa massa e esse recheio. Eu coloquei todo ao redor, olha só, ficou uma camada bem grossa. O que você pode perceber é que tem que chegar, o recheio tem que chegar bem nas laterais da forma. Então, ó, tá bem preenchido em todas as laterais para ficar bem rente a forma, como é a massa, na mesma medida da massa. Agora então eu vou para a segunda parte, que é a outra camada de bolo. Já coloquei então a segunda camada do meu bolo, olha só, já puxei o saquinho para ficar bem rente. E o que eu fiz? Antes de colocar a calda e a outra cobertura, a segunda camada do meu bolo, eu vou com a minha mão dando uma leve prensada nesse bolo para ele já ir assentando com o outro recheio que está embaixo. Então, quando você colocar a segunda camada, faz isso também, que já vai ajudar a ele dar mais estrutura, para ele já ir estruturando todo o seu bolo. Então, agora a gente vai
para a calda e a segunda camada de recheio. Certo, já tenho aqui a segunda camada de recheio, bem rente às paredes da forma, como na primeira camada. Agora a gente vai para a última camada de massa de bolo e vamos finalizar. Eu vou te mostrar como que vai ficar a finalização para você ter uma prensagem de bolo perfeita. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque eu mereço por estar passando todas essas dicas para você, não é mesmo? E se você ainda não é inscrito nesse canal, não perde tempo, se inscreve, ativa as notificações e não perde mais nenhuma dica que eu trago para você aqui toda semana. Vamos colocar então a última camada de massa de bolo para completar esse bolo recheado. O que eu vou fazer agora? A última camada, ela não pode passar muito da altura da minha forma, que é a altura que eu quero deixar o meu bolo. Se você vai fazer um bolo maior, tudo bem, mas nesse caso eu não quero passar da altura dessa forma. Então eu vou prensar levemente, não precisa fazer muita força, para que esse bolo, então, todo o espaço que ainda não foi preenchido, então eu vou preencher nesse momento. Então por isso que você vai dar essa prensada levemente na última camada do seu bolo. A partir de agora, a gente vai usar a calda, então a última camada de calda, e vamos fechar. Eu vou mostrar para vocês como fecha corretamente. Passei a calda e o que eu vou fazer agora? Eu vou erguer o saquinho, todo ele, ó, desse jeito aqui, vou levantar e vou cobrir toda a superfície do meu bolo com ele. Se você chegou aqui no final desse processo e não sobrou saquinho ao redor, que ficou o saquinho muito curto, não tem problema. Pega outro e coloca por cima. O importante é que não fique nenhuma parte da sua massa descoberta para não entrar em contato com o ar que a gente vai deixar descansando na geladeira. Então, para ela não secar e para não absorver nenhum gosto que não seja do seu bolo. Por isso que você tem que vedar bem a parte de cima. Depois que você fizer essa parte, que você vedou bem a parte de cima, você vai utilizar um pratinho para estar dando uma leve prensagem para esse bolo se ajustar bem. Então não precisa colocar muito peso em cima do bolo, senão ele vai marcar e ele vai ficar muito com um aspecto amassado. Então, um pratinho é suficiente para você colocar em cima para fazer a prensagem e deixar ele descansando de um dia para o outro, ou por no mínimo 4 horas que você vai deixar na geladeira. Não precisa colocar muito peso. Agora tá prontinha a prensagem. Esse é o modelo correto de você fazer. Eu tenho certeza que você não vai mais zerar. Vou deixar meu bolo descansar para depois fazer a finalização dele. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima oportunidade. Tchauzinho!